Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso do Windows Server 2022. Lembrando que vamos trabalhar agora com a Nested Virtualization, tá? Vamos lá, vamos direto para a nossa tela de gravação. Perfeito, já estamos na nossa tela de gravação. Aqui, pessoal, é muito simples esse processo. Por quê? Nós já temos aqui 3 máquinas virtuais no nosso gerenciador do Hyper-V, que a gente já instalou lá no iniciozinho do nosso curso, diretamente no nosso próprio Windows 10 como função. Só que a gente quer utilizar o Hyper-V dentro do Windows Server, tá? E preferencialmente dentro de uma máquina virtual, para que você não precise utilizar no seu host como sistema operacional o Windows Server 2022, tá? Então, para ficar bem claro e bem tranquilo, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o Server 1 e vou fazer o que a gente chama de Nested Virtualization neste Server 1. Ou seja, eu vou permitir que esta máquina virtualize também. Então ele vai ter acesso direto ao meu processador, tá? Para que isso seja possível, tá? E nós temos alguns comandos que são extremamente necessários para que esse processo aconteça. Primeiro requisito: o seu gerenciador do Hyper-V tem de estar com a máquina desligada que você vai querer fazer, que você vai querer ativar a Nested, tá? Nesse caso é o meu Server 1, todas estão desligadas, mas o meu Server 1 eu quero permitir que ele virtualize máquinas. Então, vamos lá, vou minimizar, ele já está desligado, primeiro requisito cumprido com sucesso. Vou clicar com o botão direito no iniciar do meu host, tá? Vou aqui em Windows PowerShell com permissões administrativas. Professor, estou utilizando uma outra versão do Windows. Entra no teu prompt de comando e digita PowerShell. Basicamente é a mesma coisa, tá? Vamos lá, deixa eu dar aqui um clear screen, vir aqui para o meio da tela e vamos começar executando os comandos para ativar a Nested Virtualization na nossa máquina Server 1. Primeiro comando, tá? É o set vm, só digitar set-vmp, pressiona Tab no seu teclado, olha lá, ó, ele já mostra partition. E logo o segundo comando é o set vm processor. Pressionou Tab uma vez, ele mostra partition. Pressionou Tab mais uma vez, vm processor, tá? Eu quero informar o vm name, ou seja, eu quero compartilhar os requisitos do meu processador com uma máquina virtual. Com quem? Vou dar aqui um Tab, ele completa o vm name. O nome da minha máquina é o Server 1, tá? E o comandinho é o expose virtualization extensions. Tá? Eu tenho que informar que é true. Então, perfeito, vou dar um enter. Se não apareceu nada, é que o comando foi executado com sucesso, tá? A partir daqui, eu poderia fazer diretamente por lá. Inclusive, vou mostrar esse comando, vou mostrar aqui no PowerShell e vou mostrar que eu poderia também executar esse comando, executar esses passos diretamente ali pelo nosso gerenciador do Hyper-V no nosso Windows 10, tá? O segundo comando é o set vm, digita um M de novo, pressiona Tab, ele já autocompleta como set vm memory. Eu tenho que informar sempre o nome da minha máquina virtual, que no meu caso é o Server 1, e eu tenho que desativar a memória dinâmica. Mas, professor, eu poderia fazer isso pelo gerenciador do Hyper-V? Sim, poderia. É o Dynamic Memory Enable. Aí eu informo que é false. Tá? Antes de mostrar false, vamos dar um pulinho lá no nosso gerenciador, botão direito configurações, tá? Memória dinâmica, eu vou mandar habilitar minha memória dinâmica para essa máquina, apliquei, tá? Ou seja, está habilitado, tá? Mostrando aqui mais uma vez. E nesse caso eu vou desabilitar via PowerShell, tá? Então vou dar aqui um enter. Perfeito, ele desabilitou, comando executado com sucesso. Vamos dar um pulinho lá novamente no nosso Hyper-V. Botão direito configurações, memória, percebam que ele veio aqui e desabilitou, tá? Via PowerShell. Vamos para o nosso terceiro comando, tá? Que eu também poderia executar esse comando diretamente pelo meu gerenciador, tá? Que é o set vm processor. Tá na dúvida, pessoal, digita PR, tá? Ao invés de P, para você não aparecer esse partition, tá? Digita simplesmente PR, Tab, e aí sim ele vai completar. Vou dar aqui um vm name. Sempre vm name, tá, pessoal? Tem que sempre informar o nome da minha máquina virtual. E agora eu tenho que informar que eu tenho que ter pelo menos 2 processadores, tá?
virtuais para essa máquina. Óbvio, né? Se eu quero justamente compartilhar, eu tenho que ter no mínimo 2, tá? Então, traço count, você pode até pressionar tab que ele autocompleta, 2. Percebam que, vamos voltar nas configurações, percebam que eu já havia até colocado 4 processadores. Vou colocar ali 2, vou dar aqui um Enter, vamos voltar lá nas configurações. Olha que interessante, já mudou para 2, tá? Ah, professor, eu quero manter 4 processadores, eu posso? Pode, tá? E o último comandozinho, que é justamente a gente vai ativar o MAC Address Spoofing, tá? A gente também pode fazer isso diretamente por lá, via interface gráfica. Nesse meu caso é o set VM Network Adapter. Esse já é um comando específico na minha própria placa de rede, tá? Porém, eu fazendo por aqui, quando você tem mais de uma placa de rede, ele já faz em todas as suas placas de rede, tá? Então, eu tenho que informar sempre o nome da máquina, que no meu caso é o próprio server 1, e o MAC Address Spoofing On. Antes de ativar, vamos dar uma olhadinha nas configurações da nossa máquina, adaptador de rede, de internet, recursos avançados, habilitar falsificação de endereço MAC não está habilitado, tá? Vamos lá, vou dar aqui um Enter. Opa, o Hyper-V não pode localizar uma máquina virtual com o nome de server 1N. Claro, professor, não tem como, né? O senhor errou e incluiu N. Perfeito, comando executado com sucesso, tá? Vamos lá, botão direito, configurações, mesmo processo, vamos verificar. Opa, habilitou a falsificação de endereço MAC, tá? Muito tranquilo. Mesma coisa nos recursos avançados. Percebam que ele fez nas minhas 2 placas de rede. Tá? Isso que é bacana, via PowerShell, ele vai lá e já faz nessas 2 placas de rede todos os comandos executados com sucesso. Nested Virtualization ativa, tá? E para você verificar, vamos iniciar a nossa máquina virtual com o Windows Server 2022 e vamos ver se ele permite iniciar o nosso processo de instalação, tá? Do nosso Hyper-V diretamente na nossa máquina virtual. Com isso, teremos uma máquina virtual virtualizando, criando máquinas virtuais, ou seja, máquinas virtuais dentro de máquinas virtuais, tá? Você não está no Matrix, tá? Não pense algo relativo a isso, tá? E brincadeiras à parte, facilitou muito. Professor, a gente utiliza em ambiente de produção? Não, tá? É simplesmente para teste, para conhecimento, até para que você consiga utilizar todas as ferramentas, tá? E no próprio Windows Server 2022, você virtualizando, para você não ter que instalar o Windows Server 2022 como sistema operacional da sua máquina, do seu host, tá? Opa, botei administrador, não, administrator, né, professor? Administrator. Vamos lá. Perfeito, tá? Já vou até permitir aqui minha descoberta de rede dessa máquina. Aqui mesmo, vamos lá. Poderia fazer via linha de comando, mas eu prefiro que vocês vejam realmente o que está acontecendo, tá? Vou avançar aqui em funções e percebam que eu já tenho a opção do meu Hyper-V. Clicando no meu Hyper-V aqui em Add Features, ele já apareceria erro, ele não permitiria você passar daqui, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Nós já estamos com 8 minutos e 34 segundos na nossa aula. A gente sempre mantém 5 minutinhos aqui de aula para o nosso curso, tá? Sempre para todos os nossos cursos como padrão, uma aula de 5 minutos para não ficar muito desgastante. Mas a partir da próxima aula a gente continua o nosso processo de instalação. E caso você não conheça o nosso curso do Windows Server 2022 completo, conheça no nosso próprio site de qrj.com ou na plataforma da Udemy, tá? Fico por aqui, um abraço e até a próxima, pessoal!